Com efeito, parece-me bem claro que, no caso de que nos ocupamos, se a ocasião do castigo era o pecado de Acã, Israel tinha mostrado uma confiança no poder humano de tal ordem que bem merecia ser castigado e manifestado. Foram tão vão nos seus resultados quanto o poder divino se tinha mostrado inteiramente suficiente em Jericó. Seja como for, os pormenores do sacrifício pelo pecado provam claramente que Deus não deixa passar nada. Ele pode perdoar tudo e tudo purificar, mas não pode deixar passar nada. O pecado escondido aos olhos de quem o comete não está oculto para Deus. E por que está ele oculto para o homem? Senão porque a negligência, fruto do pecado, tem obscurecido a sua inteligência espiritual e impedido a sua vigilância. Nós que, nos que se aproximam dele, Deus não julga o pecado segundo o que convém ao homem, mas sim segundo o que convém a ele mesmo. O Senhor habitava no meio de Israel, portanto Israel devia ser julgado segundo o que convinha à sua presença. Os nossos privilégios são a medida da nossa responsabilidade. Um homem não admite na sua sociedade senão as pessoas que lhe convêm, e o Senhor também não poderia admitir a sua presença, nem na sua companhia pessoas vis, corruptas ou indignas. Aliás, profanaria Deus e a sua presença. Atuando de outra maneira, encontraria o pecado sanção perante Deus, estando o pecador mergulhado no mal? Não, certamente que não. É preciso que Deus, para nos tornar felizes pela sua presença, julgue o mal, todo o mal, segundo essa presença, para o excluir absolutamente. Se a estupidez moral, que é o efeito do pecado, nos tornou ignorantes da sua existência em nós, será preciso que Deus se torne cego? Lá porque o pecado nos cegou a nós? Será preciso que Deus se desonre, torne outras pessoas infelizes, torne universalmente impossível toda a santa alegria, mesmo na sua presença, a fim de deixar que o mal seja praticado impunemente? Não. Isso seria impossível. Deus julga tudo. Deus não ignora nada, e o mal, por muito escondido que possa estar para nós, é sempre o mal para ele. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ele pode ter compaixão, iluminar pelo seu espírito, preparar um meio de nos aproximarmos dele, de sorte que o maior pecador possa vir a ele. Mas tudo isto não muda em nada o seu julgamento do mal. O sacerdote fará por ela expiação no tocante ao erro que por ignorância cometeu. Ele será perdoado. Oferta pela culpa certamente se tornou culpado ao Senhor. Levítico capítulo 5, versículos 18 a 19. Temos agora de fazer notar nos sacrifícios pelo pecado certas diferenças cujo pormenor é pleno de interesse para nós. Os corpos das vítimas que diziam respeito a todo o povo ou ao sumo sacerdote, o que vinha a dar no mesmo, porque num e no outro caso, a comunhão de todo o povo estava interrompida, eram queimados fora do acampamento. Os corpos das vítimas que diziam respeito a todo o povo ou ao sumo sacerdote eram queimados fora do acampamento. Tendo sido feitos pecado, eram, como tais, levados para fora do acampamento, enquanto que para os sacrifícios feitos por fogo e que eram de bom odor, não eram assim, como tivemos ocasião de ver. A vítima pelo pecado tinha de ser sem defeito, e a sua gordura era queimada sobre o altar, mas tendo o culpado confessado os seus pecados sobre a cabeça da vítima, esta era considerada como levando sobre si esses pecados, e feita pecado por Deus, era levado para fora do acampamento. Por isso foi também que Jesus, diz o apóstolo, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Hebreus capítulo 13, versículo 12. Era sempre assim quando o sangue era usado
por causa do pecado no santuário. Um dos sacrifícios em cujo pormenor só entrarei mais à frente, o da novilha ruiva, em Números capítulo 19, era considerada de uma maneira abstrata e absoluta como pecado. A vítima era degolada e queimada, gordura e sangue e todo o resto fora do acampamento, depois de só uma parte do sangue ter sido derramada à porta do tabernáculo. Nos 3 outros sacrifícios que diziam respeito a todo o povo, os corpos das vítimas eram, é verdade, queimados fora do acampamento, mas a sua relação com a perfeita aceitação de Cristo, oferecendo-se a si mesmo, era medida pelo ato de queimar a gordura sobre o altar dos holocaustos. Estes sacrifícios mostram-nos também, no seu perfeito significado, como ele, Cristo, foi realmente feito pecado, sendo aquele que não conheceu o pecado e cuja oferenda, nos mais íntimos pensamentos do seu ser e na sua própria natureza, foi encontrada sobre a forma do juízo de Deus, perfeitamente agradável. Mas, embora a gordura fosse queimada sobre o altar, para manter o caráter geral e a unidade do sacrifício de Cristo, apresentando o fim da diversidade nos tipos, este sacrifício não é chamado um bom odor para o eterno Deus. Havia, porém, uma diferença entre os 2 últimos sacrifícios de que falei, o do grande dia das propiciações e os 2 outros sacrifícios mencionados no começo de Levítico, capítulo 9. No sacrifício do grande dia das propiciações, o sangue era levado adentro do véu, porque esse sacrifício era o fundamento de todos os outros sacrifícios, de toda a relação entre Deus e Israel, e tornava possível a morada de Deus no meio do povo, de sorte que pudesse receber os outros sacrifícios. A sua eficácia durava todo o ano, perpetuamente para nós, como diz o apóstolo na Epístola aos Hebreus. Sobre este sacrifício era baseado todas as relações de Deus com o povo. É por isso que o sangue era espargido sobre o propiciatório que cobria a arca da aliança, a fim de que estivesse sempre sob o olhar daquele de quem a arca se tornava, por assim mesmo, o trono de graça, assim como de justiça. Em virtude do sacrifício, Deus habitaria assim no meio do povo, por muito leviano e rebelde que este fosse. Tal é, pois, a eficácia do sangue de Jesus, que é colocado para sempre sobre o propiciatório, para sempre eficaz como fundamento das nossas relações com Deus. Os outros sacrifícios pelo pecado eram destinados a manter ou a restabelecer a comunhão das pessoas que se encontravam nessas relações. É por isso que em Levítico, capítulo 4, versículos 1 a 21, se aspergia com sangue o altar dos perfumes, ou seja, o altar do incenso, símbolo do exercício dessa comunhão, enquanto que o resto do sangue era derramado, como habitualmente nos sacrifícios, sobre as pontas e ao pé do altar dos holocaustos, lugar do sacrifício agradável. O corpo, como já dissemos, era queimado. Nas ofertas pelo pecado ou delito de um indivíduo, a comunhão do povo não estava diretamente em questão ou interrompida, mas o indivíduo era privado do gozo dessa comunhão. É por isso que o altar dos perfumes não era maculado ou tornado impuro, por assim dizer, com o seu uso, e era usado continuamente. O sangue desses sacrifícios era posto, por conseguinte, sobre as pontas do altar dos holocaustos, que era sempre o lugar de acesso individual ao pé de Deus. Ali, por Cristo e pela eficácia do seu sacrifício, oferecido uma vez, toda a alma pode individualmente aproximar-se de Deus, e sendo assim aceita, ele goza de toda a bênção e de todos os privilégios de que a Igreja Universal está continuamente de posse. Mas, para nós, o véu está rasgado
E quanto à consciência de pecados perante Deus, nós somos aperfeiçoados eternamente. Se maculamos os pés na nossa marcha, a lavagem com água pela palavra de Deus restabelece a comunhão das nossas almas. Uma outra particularidade dos pecados individuais era que o sacerdote que oferecia o sangue comia a vítima. Existia, assim, a mais perfeita identidade entre o sacerdote e a vítima, representando o pecado de quem a oferecia. Cristo é sacerdote e vítima ao mesmo tempo. E o ato do sacerdote comendo a vítima pelo pecado mostra-nos como Cristo foi feito, ao mesmo tempo, pecado e vítima. Somente o que nos é representado nesse tipo foi efetuado primeiro em Cristo, como vítima. O seu sacerdócio vem depois. Este ato de comer a vítima apresenta-nos o coração de Cristo, tomando a nossa causa quando caímos. Não somente o pecado é lançado sobre ele por substituição, mas o seu coração abraça também a nossa causa. O Senhor cuida das suas ovelhas. O sacerdote não tinha comido pecado. Pelo contrário, tinha feito a expiação pelo sangue de que tinha feito a expiação. Mas identificava-se completamente com o pecado. Assim, para nos dar a mais completa consolação, Cristo, que é sem mácula e que fez a expiação, identificou-se com todas as nossas faltas e todos os nossos pecados, como o adorador no sacrifício de prosperidade era identificado com a aceitação da oferta. Somente agora o seu sacrifício único, tendo sido oferecido uma vez por todas, é como advogado junto do Pai, que ele, Cristo, se ocupa. O sacrifício e a aspersão do sangue são fatos cumpridos que nunca mais serão repetidos e são fundamentos do seu serviço. A gordura era queimada sobre o altar, onde o sacerdote era identificado com o pecado que pesava sobre quem oferecia a vítima, mas era transportado sobre esta vítima. O pecado era, por assim dizer, perdido ou tirado no sacrifício. Aquele que vinha a Deus aproximava-se com a confissão e a humilhação, mas em relação à culpa e ao julgamento, o sacerdote tornava o pecado sobre si, ou tomava o pecado sobre si. Tendo sido feito a expiação, o pecado não chegava ao tribunal de Deus de maneira a afetar a relação entre Deus e aquele que tinha pecado. No entanto, aqui, isto é, sobre a lei, havia repetição perpétua do sacrifício. A comunhão estava restabelecida pela aceitação deste último. O pecado que impedia a comunhão estava completamente tirado, ou não servia senão para renovar, estando o coração humilhado até o pó e aniquilado diante da bondade de Deus. A comunhão, fundada sobre a graça, tornada infinitamente mais preciosa e estabelecida sobre o sentimento renovado das riquezas e da segurança desta mediação exposta aqui, tipicamente. E esta mediação Cristo a realizou, uma vez por todas, eternamente para nós, como sacrifício. Ele exerce-a eficazmente em relação às bênçãos que dali decorrem continuamente no céu, não para mudar o pensamento de Deus para conosco, mas para assegurar, a despeito das nossas misérias e das nossas faltas, a nossa comunhão e o nosso gozo atuais na presença, na glória e no amor daquele que não muda. Resta observar algumas circunstâncias interessantes. É notável que nada era mais marcado do selo da santidade, de uma completa e real separação para Deus que o sacrifício pelo pecado. Nos outros sacrifícios encontramos uma perfeita aceitação, um perfume de bom odor e algumas vezes também os nossos bolos de pão levados ali são associados. No entanto, tudo tinha lugar, por assim dizer, nas delícias que Deus tem no que é perfeito e infinitamente excelente,
mesmo quando o pecado e o julgamento ali são representados. Mas aqui, no sacrifício pelo pecado, era imposta a mais estrita e a mais positiva sanção de santidade. Leia Levítico capítulo 6, versículos 19 a 21. Nada em toda a obra de Jesus marcava tanta sua inteira e perfeita separação para Deus, a sua santidade positiva, como o ato de levar o pecado, o nosso pecado. Só aquele que não conheceu o pecado podia ser feito pecado. E o ato de tudo tomar sobre si, ato que ultrapassa a nossa compreensão e no qual Deus é perfeitamente glorificado, demonstra que ele, Jesus, era a mais absoluta separação para Deus que se pudesse conhecer. Era a consagração total de si mesmo, custasse o que custasse, a glória de Deus, que não podia com efeito nada aceitar de um outro. A vítima tinha de ser tão perfeita como o ato da oferenda voluntária. Como sacrifício pelo pecado, Cristo é especialmente santo. Como sacerdote, presente perante Deus e fazendo intercessão, ele também é santo, inocente, sem mácula, separado dos pecadores, elevado mais alto do que os céus. Mas o ato de levar o pecado era tão real como o que conduzia o bode Azazel, em hebraico. Leia Levítico capítulo 16, antes de o enviar ao deserto, e o que recolhia as cinzas da bezerra ruiva e derramava a água purificada. Leia Números capítulo 19 sobre a bezerra e este assunto. Eram impuros até a noite. As pessoas que levavam, ou a pessoa que levava antes de enviar ao deserto e que recolhia as cinzas da bezerra ruiva e derramava a água purificadora, eles eram impuros até a noite e deviam lavar-se para entrarem no acampamento. Estas duas grandes verdades no sacrifício de Cristo pelo pecado são-nos assim distintamente apresentadas em tipo nos sacrifícios levíticos. Como conceber uma maior separação para Deus do que a oferenda feita de si mesmo, de Cristo mesmo, Cristo como vítima pelo pecado? Por outro lado, se Cristo não tivesse realmente levado toda a iniquidade dos nossos pecados, não teria podido tirá-los efetivamente do juízo de Deus. Bendigamos ou bendizemos para sempre o nome daquele que praticou tão sublimes atos, que possamos nós aprender a conhecer sempre mais e melhor a perfeição em que ele se ofereceu ao realizá-los. Temos, pois, no capítulo 1, Cristo na sua dedicação até a morte, no capítulo 1 de Levítico. Então, capítulo 1 de Levítico fala de Cristo na sua dedicação até a morte. No capítulo 2, temos Cristo na perfeição da sua vida de consagração a Deus. No capítulo 3, temos Cristo, base da comunhão do povo com Deus, que come a mesma mesa com ele. E, enfim, no capítulo 4, temos Cristo feito pecado pelos culpados e levando os pecados deles no seu próprio corpo sobre o madeiro. Veremos que na ordem dos sacrifícios importa, sobretudo, saber quais as partes desses sacrifícios que deviam ser comidas, por quem e em que condições. Todo o holocausto e todo o bolo todo o holocausto e todo o bolo de sacerdote, o bolo feito, leia Levítico capítulo 6, versículo 16, para entender o que estamos tratando. Deviam ser inteiramente queimados. Era Cristo oferecido inteiramente a Deus. Este é o significado.
Uma circunstância particular ao holocausto é que o fogo ardia toda noite sobre o altar e ali consumia a vítima, cujo bom odor subia assim até Deus. Mesmo nas trevas em que se encontrava o homem mergulhado no sono, longe dele. E eu estou convicto de que isto é verdadeiro para Israel. Deus tem no seu íntimo o bom odor do sacrifício de Cristo, enquanto que a nação o esquece. Seja como for, o juízo da santa majestade de Deus, o fogo do eterno Deus, agora que Cristo se ofereceu livremente, tem por único efeito fazer subir até Deus o bom odor desse precioso sacrifício. Mas algumas notas ao terminar este capítulo. Somente lembramos-nos sempre de que, em Cristo, a coisa foi cumprida uma vez por todas. Nós não temos senão uma sombra das coisas vindouras e, em certos pontos, como este, um contraste que plenamente desenvolvido no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. Aqui em Levítico temos as sombras e as realidades nós temos no Senhor Jesus. No entanto, nesta epístola aos Hebreus, não é a restauração após a queda, mas a purificação perpétua da consciência que substitui a repetição dos sacrifícios. Isto, estamos falando do capítulo 10 de Hebreus. O restabelecimento da comunhão após a queda encontra-se em 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Fundado na presença do justo diante de Deus, por nós, e na propiciação realizada. Outra coisa também, encontra-se no Novo Testamento alguns pontos que é bom notar aqui. A Epístola aos Hebreus mostra o cristão andando neste mundo na fraqueza e em provações, mas aperfeiçoado sempre e para sempre pela obra de Cristo, não tendo já nenhuma consciência de pecado, sendo exercido o sacerdócio não para restabelecer a comunhão, mas sim para nos fazer encontrar graça e socorro. A primeira epístola de João fala de comunhão com o Pai e com o Filho. Cada pecado interrompe esta comunhão. Cristo é o nosso advogado junto do Pai para o restabelecer. A epístola aos Hebreus trata do acesso a Deus, adentro do véu, aonde entramos com ousadia, com uma consciência perfeita. Por isso não fala nem de queda, nem de restabelecimento, e não fala do Pai. O assunto da epístola de João, sendo a comunhão, é o estado presente da alma. É tão verdade que a epístola aos Hebreus nos mostra a nossa posição, como é verdade que o restabelecimento é ali apresentado como impossível após uma queda. Enquanto que o tabernáculo estava de pé, não se podia entrar adentro do véu. Não nos era revelado uma posição semelhante? O sacerdócio e a comunhão, enquanto se podia gozar deles, era como que misturados juntamente. O Pai era desconhecido,